Bom, sinta-se cumprimentado, amado irmão. É com muita alegria que estamos aqui hoje todos juntos para poder celebrar o nosso Deus. E queremos então neste momento convidar o irmão aí em casa, junto da sua família. Ponha-se em pé e vamos dar ações de graças, louvar e adorar o nosso bom Deus nesta manhã. Amém? Vá lá.
o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã nós chegamos em Sua presença, o Rei da Glória, para Te adorar, Te exaltar, Senhor. Como igreja, com as nossas famílias, tome o Seu lugar, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Jesus. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o Teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o Teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo és, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Tome conta deste lugar, tome conta das nossas casas, tome conta das nossas famílias, porque nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o Rei da Glória e nesta manhã nós te exaltamos. Aleluia. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus,
o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro meu coração nesta manhã, eu abro minha alma nesta manhã. Oh, Espírito Santo, tome conta da sua igreja nesta manhã. Espírito Santo, tome conta da sua igreja, tome conta de cada família nesta manhã. Aleluia. Nós te entregamos essa celebração, Jesus. Nós te entregamos esta manhã essa celebração. Aleluia. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 23 a 26 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, este é o tempo em que nós vamos cear. E cear nos dá a oportunidade de pararmos, refletirmos, voltarmos para a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Foi como que o Senhor Jesus, em sua plena sabedoria, Ele procurou um momento que nos ajudasse sempre de voltarmos à sua crucificação. E a palavra aqui diz que Ele deu o seu corpo, Ele derramou o seu sangue por amor à sua igreja, por amor a mim, por amor a ti. E hoje todos nós somos convidados a voltarmos a refletirmos o sacrifício dele naquela cruz. E a mesma palavra diz que todas as vezes que nós usarmos esses símbolos, temos que nos lembrar exatamente o que aconteceu. O que ele fez naquela cruz. Ele derramou o seu sangue. E a mesma palavra diz que este sangue é o sangue da nova aliança. Essa aliança de graça, essa aliança que nos traz na presença de Deus Pai. Essa aliança que nos dá a liberdade de clamarmos Abba Pai. Mas também, quando nós fazermos isso, não só lembramos da morte, mas sim também da ressurreição dele. E graças a Deus, porque nós cremos também que quando estivermos a fazer isso, como a palavra nos ensina, estaremos anunciando a volta dele. Então, amados irmãos, vamos participar dessa ceia, lembrando desses momentos da crucificação, do sacrifício perfeito feito por nós, lembrando que ele também ressuscitou ao terceiro dia, mas muito em breve ele está voltando. Então, por favor, tome a sua taça e vamos cear juntos. Também tome o seu pão e juntos vamos cear.
Senhor Jesus, gratos somos pela sua graça, pela sua morte, pela sua entrega, Deus. Pai, mesmo sendo aqueles que não merecem, o Senhor se entregou. O sacrifício perfeito naquela cruz, o seu sangue derramou. O véu se rasgou para que houvesse esse relacionamento profundo de nós para com o Pai. Senhor Jesus, nós agradecemos porque o Senhor preparou tudo para nós. Nós agradecemos porque também sabemos que muito em breve o Senhor está voltando. E damos graça por tudo, Deus. Palavras não existem para agradecer. Somente queremos te dar toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para as nossas ofertas também. E vamos ofertar ao nosso Senhor. Pai, pedimos que o Senhor também possa abençoar as ofertas que vamos dar. Que o Senhor possa ser glorificado através delas. Sabemos que o Senhor se agrada das ofertas levantadas com um coração puro, com um coração alegre. E Deus ensina-nos sempre a sermos esses que vêm na sua casa ofertar com alegria. De mesmo modo, quero orar para que o Senhor possa encher os celeiros dos necessitados, dos órfãos, viúvas. Em seu nome, pedimos, Senhor, a sua bênção para que haja mantimento na sua casa, mas também na casa do necessitado. Graça te damos em nome de Jesus. Amém. Na tela irão passar os números em que nós podemos fazer as nossas ofertas. Caso haja alguma dificuldade, pode contactar o seu líder ou o seu supervisor e este pode ajudar. Que Deus abençoe ao amado irmão. Amém. Graça e paz, amado irmão. Bom estar aqui mais uma vez nesse dia do domingo de manhã, para podermos celebrar o nosso culto, celebrarmos o nosso bom Deus e ouvirmos da palavra do Senhor. Na semana passada, pastor Isaías compartilhou conosco sobre aquele que é o fundamento da igreja. E se você quiser acompanhar a mensagem, por favor, veja no nosso link, aí você poderá assistir a mensagem da semana passada. Neste ano de 2020, Deus nos deu um texto que está lá em Isaías 54, nos versos 2, que passo a ler. Alarga o espaço da tua tenda e estende-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firme bem as tuas estacas. Então esse é o texto, esse é o livro que o Senhor nos deu neste ano de 2020. Em podermos alargar, em podermos estender, em podermos também alongar e firmar bem as nossas estacas. Eu penso que é um texto muito desafiador, porque neste ano que está sendo um ano incomum, com muitos desafios, mas Deus está a nos encorajar, nós a podermos alargar, nós a podermos estender, nós a podermos alongar e firmarmos bem no Senhor. Então encorajo ao amado irmão de nós nos mantermos firmes, continuarmos a alargar, estender, alongar e firmar bem as nossas estacas. Hoje, em particular, eu quero compartilhar com o querido irmão, lá em Mateus, no capítulo 6, nos versos 25 a 34. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 25 e 34. Diz a palavra
capítulo 6, 25 até 34, sim. Diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não coem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andeis ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o dia da manhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque no dia de hoje, Deus, sabemos que tu pretendes falar conosco, pretende desafiar as nossas vidas e pretende nos manter firme no nosso olhar em ti. E fale, Deus, por meio da sua palavra e use também, o Senhor, a minha pessoa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui esse texto fazendo parte daquilo que o Sermão do Monte, aqui no capítulo 6, e Jesus vai falando sobre de não andar ansiosos. Então, nosso tema, ou nosso título da mensagem de hoje será Não Andeis Ansiosos. Esse que será o nosso título de hoje. Então, é necessário, querido, primeiro entendermos o que significa ansiedade. De acordo com o dicionário, ansiedade é um sentimento vago, desagradável, de medo, apreensão, caracterizado por uma tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, algo desconhecido ou estranho. Então podemos fazer aqui um resumo, dizer que ansiedade é uma apreensão, é um desconforto de antecipação de um perigo, algo que não conhecemos ou estranho. E penso que 2020, de facto, tem sido esse ano onde esse desafio, onde esse desconforto, onde esse perigo, essa estranheza tem acontecido, porque ninguém previa quando nós iniciamos o ano de 2020 que estaríamos nessa situação que nos encontramos hoje. Então 2020 está sendo um ano de muitos desafios devido à pandemia de coronavírus em todo o mundo, trazendo um futuro incerto. Nós não sabemos o que amanhã irá nos oferecer. Então, devido a essa pandemia, o ano de 2020 de facto está sendo um grande desafio
para todos nós. Nós vemos o desafio, essa incerteza do futuro da manhã ocorrendo nos estados, empresas, família e as demais esferas sociais. Isso pode levar à ansiedade, porque muitas pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Muitas pessoas estão numa situação de não saber o que o futuro oferece, trazendo medo, trazendo pânico dentro das pessoas, porque elas não sabem, de facto, o que será amanhã, o que de facto amanhã irá oferecer. Existe uma incerteza, existe uma... Como nós definimos aqui a questão da ansiedade, existe um desconforto, existe uma antecipação do perigo. Nós não sabemos, de facto, o que irá acontecer amanhã, porque a grande situação não é só essa pandemia, mas é a economia que a gente vai ter. A gente vai ter problemas financeiros depois. Então isso pode criar assim um desconforto dentro das pessoas, pode criar uma apreensão dentro das pessoas, porque elas não sabem o que irá acontecer amanhã. E muitas pessoas, ou no mundo em geral, as pessoas estão assim agarradas ao sistema que esse mundo oferece, ao sistema econômico, que nesse momento encontra-se em total colapso, o sistema de saúde, que também se encontra na mesma situação. Então as pessoas são dependentes desse sistema do mundo e esse sistema está em total colapso. A economia está em colapso, o sistema de saúde está em colapso. Então as pessoas elas não sabem aonde se agarrar, as pessoas não sabem aonde podem sustentar a sua vida. E é por isso que ao lermos esse texto, sabemos que Jesus não só falava para a multidão que ali estava, mas eu acho que esse texto também fala para nós nos dias de hoje. Porque a gente está apreensivo o que vai acontecer amanhã, a gente está com medo do que vai acontecer amanhã. E resultado disso pode gerar uma ansiedade, pode criar essa ansiedade. O que será amanhã? Como será o futuro amanhã? E Jesus vem e fala conosco por meio da sua palavra. Aqui em Mateus capítulo 6, Jesus está falando, quando Jesus está falando lá para a multidão, Jesus especifica aquilo que é do costume, aquilo que os homens buscam todos os dias, as riquezas deste mundo. Quando você vê ali nos versos 24, Jesus está falando que ninguém pode servir os dois senhores. Ou vai aborrecer a um e agradar ao outro. Ninguém, não é possível. Você não pode amar dois senhores. Então, a tendência humana é de poder buscar as coisas deste mundo, é de poder buscar as riquezas deste mundo. E Jesus vai falando aqui, no livro de Mateus, no capítulo 6, principalmente ali nos versos 33, é dali onde nós vamos tirar 3 lições que Jesus está falando hoje para nós. Vamos aprender ali 3 lições muito importantes que vão nos ajudar nós a não caminharmos na ansiedade, não caminharmos no medo, mas podermos confiar em Deus. Amém? Então, o primeiro desafio que Jesus coloca, o primeiro ensinamento que Jesus nos traz nesse texto que nós acabamos de ler aqui, o primeiro é: buscai primeiro o reino de Deus. Jesus nos desafia a mudar as nossas prioridades. Isso significa fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque se Jesus está falando, vai trazer esse desafio, Jesus já sabe qual é a tendência humana. Porque a tendência humana, normalmente as pessoas têm como prioridade comida, têm como prioridade roupa, têm como prioridade dinheiro, têm como prioridade família, têm como prioridade carreira profissional, carreira estudantil. Essas são as coisas que as pessoas primeiro buscam. Imagina na situação que eu já me referia sobre a questão econômica, sobre a questão de dinheiro, por exemplo.
a gente vai entrar numa situação difícil. E se a nossa segurança está no dinheiro, se a nossa segurança está no sistema deste mundo, se a nossa segurança depende do sistema desse mundo, então a gente está numa situação terrível, numa situação de total perigo. Porque é assim que o homem busca, é assim que o homem se foca. E Jesus está trazendo um desafio para nós, para que a gente busque primeiro o reino de Deus. A gente busca Deus como a nossa prioridade. Pois se nós buscamos, caminhamos com o Senhor, a gente tem paz, a gente está tranquilo. Não ficaremos preocupados com amanhã, porque sabemos que o Deus que nós seguimos, o Deus da Bíblia, o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, está em total controle das coisas. E Jesus nos desafia hoje. Ele nos desafia nós a buscar primeiro o reino de Deus, andar na vontade do Pai, afastar dessas coisas. Essas coisas não devem ser as coisas prioritárias da nossa vida. Isso não quer dizer que a comida não é importante, não quer dizer que veste não é importante. Não é isso que Jesus está dizendo, mas é que às vezes o nosso coração, a nossa tendência de como homem é de procurar buscar essas coisas serem as coisas principais da nossa vida, as prioritárias da nossa vida. E Jesus está desafiando, Jesus está trazendo esse desafio para nós, para que a gente possa saber que Deus deve ser a prioridade na minha vida. Deus deve ser o primeiro na minha vida. Eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso caminhar com Deus, eu preciso seguir a Deus acima de todas as coisas. E Jesus traz esse desafio mostrando que não há algo mais importante, não há nada mais importante que buscar o reino de Deus, que fazer a vontade de Deus, que caminhar com Deus, que buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então a comida, a roupa, o dinheiro não tem que ser a nossa primeira prioridade. Não deve ser a nossa primeira prioridade, pois a nossa primeira prioridade deve ser buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus deve ser primeiro na nossa vida, pois senão vamos andar numa situação complicada, querido irmão. Nós vamos andar numa situação de ansiedade, porque nós vamos andar atrás dessas coisas, nós vamos tentar seguir essas coisas, e essas coisas, elas não dão uma segurança, não dão. Quem diria que o Ocidente, por exemplo, estaria na situação que está? Nós aqui na África podemos dizer que o nosso sistema de saúde não é dos melhores. Mas quem diria que o Ocidente estaria na situação que está hoje? Porque quando reparamos, eles aparentam ser um modelo em termos de saúde, mas veja só, está um caos muito grande. Está um caos que nem tem controle do próprio sistema de saúde. Então, queridos irmãos, eu quero desafiar a você, eu quero trazer essa palavra hoje, para que Deus possa desafiar no nosso coração, Deus possa nos desafiar a sermos totalmente dependentes dEle, andarmos na vontade dEle, buscarmos a Ele acima de todas as coisas. E é isso que Jesus também, Ele vem, nos desafia, mostra-nos que não vale a pena buscar outras coisas, mas sim buscar a Deus acima de tudo, como a prioridade da nossa vida. Então é isso que nós encontramos da primeira lição que Jesus nos dá. A primeira lição que está lá nos versos 33. Na segunda lição que nós vemos, que podemos aprender nessa questão de não vivermos na ansiedade, é a sua justiça. Não é a justiça dos homens, a sua justiça. Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio para levar o nosso castigo, cumprindo a lei e estabelecendo uma nova justiça baseada em fé. Vê o que diz a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 3, nos versos 21 até 24. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos
os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e careceram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Nós devemos buscar essa justiça crendo em Jesus Cristo. Porque não há justiça nesse mundo. Nós não iremos encontrar nada de bom. Primeiro, nós temos que buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. O reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos que crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, aquele que nos traz paz. Então nós precisamos saber que Jesus Cristo é a justiça máxima de Deus. Precisamos crer nele, não só crer. Nós vivemos num mundo pecaminoso, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão à procura de uma solução. Nós vivemos num mundo onde vemos morte, onde vemos muitas coisas acontecer, um mundo com falta de justiça. Esse mundo tem a falta de justiça porque ela não conhece a verdadeira justiça, não conhece que Cristo é a justiça. Então, como discípulos, como crentes, se nós acreditamos em Jesus Cristo, que é a justiça máxima de Deus, nós também iremos anunciar essa justiça, nós iremos proclamar essa justiça, não só proclamar por meio da boca, mas também proclamar na nossa maneira de viver. Isso quer dizer, a justiça de Deus também se revela em tudo o que é bom, aquilo que é certo. Então, se Cristo, que é a justiça, vive em mim, e eu poderei mostrar às pessoas que Cristo vive em mim, praticando a justiça, procurando viver uma vida santa, uma vida que glorifica a Deus, uma vida irrepreensível, quando as pessoas conseguirem ver Cristo em mim. Então, essa é que é a justiça. Nós vamos anunciar por meio da boca, mas também nós vamos anunciar por meio do exemplo. Buscar a justiça de Deus, isso implica rejeitar o pecado e vivermos uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Então, nós temos a primeira lição que Jesus está dando nessa questão de nós não vivermos da ansiedade. A primeira lição que Jesus está dando está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. E o segundo, Jesus está dizendo: e a sua justiça. A justiça é o próprio Jesus Cristo, que é a expressão máxima da justiça de Deus. Jesus é a expressão máxima da justiça e Ele mesmo é a justiça que nós precisamos buscar, que nós precisamos nos entregar a Ele. E a última lição que Jesus nos dá aqui é: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Primeiro, buscai o reino. Segundo, e a sua justiça. E agora, Jesus está dizendo: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas? As coisas que são essenciais na nossa vida. Eu estava vendo um pouco esse texto, sabe? Me deixou assim muito... Quando a gente fala aqui, as coisas que são essenciais na vida. Você sabe que tem coisas que não são essenciais na nossa vida? Há coisas que nós corremos atrás. Há coisas que nem sequer nós precisamos. Mas nós tentamos recolher, buscamos essas coisas, juntamos para nós. E é isso que tentamos todos os dias andar atrás de tais coisas que às vezes não tem nenhuma importância para nós. E eu estava pensando aqui, há momentos que nós vamos ao supermercado, vamos à loja, ou vamos ao mercado. Você já saiu com uma relação de casa dizendo que vai comprar um saco de arroz, vai comprar um saco de farinha, aquilo que são produtos básicos. Farinha, arroz, açúcar, óleo. E você sai, chega lá no mercado, ou chega ao supermercado. Mas, pelo caminho,
Você passa por uma loja e vê ali uns sapatos. Mas você saiu de casa com o objetivo de ir comprar esses produtos da primeira necessidade. Mas pelo caminho você encontra uns sapatos e você compra o sapato antes daquilo que é a prioridade. Você compra os sapatos e vai ao supermercado e chega lá. Você já não tem dinheiro para comprar aquilo que você deveria ou que se acha como prioridade. Compra um pouco ali dos produtos e depois volta a casa. E quando chega em casa você começa a pensar, eu não precisava comprar esses sapatos, eu tenho um idêntico. Nunca aconteceu? E acontece muito. Estou a dar aqui exemplo de sapato, pode ser vários outros exemplos da vida que às vezes você não precisa, mas você procura ter. Você luta para poder ter. Você quer essas coisas mais e mais. Mas Deus, Ele sabe. Deus nunca nos dá pouco. Ele nunca nos dá muito. Ele nos dá o essencial. Aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque Deus sabe muito bem quais são as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe. Deus é um Deus de provisão. Então nós não precisamos estar a andar atrás dessas coisas. É assim como o mundo faz. Vai andando atrás, esquece de Deus. Não sou o mundo. Jesus está falando. Quem faz esse tipo de práticas, vocês não podem se comportar como gentios, aqueles que não acreditam na provisão de Deus. Vocês não podem viver assim. Vocês precisam buscar primeiro o reino de Deus. E Deus é a provisão da nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nós temos um Deus que está sentado no trono, que governa e reina, e Ele sabe o que vai acontecer amanhã. O governo pode não saber o que vai acontecer amanhã. As empresas podem não saber o que vai acontecer amanhã. O sistema de saúde pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas o Deus que nós acreditamos, o Deus da Bíblia, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe muito bem o que vai acontecer amanhã. Então nós como filhos, nós precisamos descansar na presença dEle. Nós precisamos buscar a Ele em primeiro lugar, não andarmos ansiosos. É isso que Paulo fala na sua carta lá em Filipenses. Paulo fala lá nos versos 4, lá em Filipenses, Paulo diz assim, no capítulo 4, Paulo fala ali no capítulo 4 de Filipenses, podemos ler a partir dos versos 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aí ele vai dizendo assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, esse Deus que conhece tudo, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Na justiça, que é Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, nossa maneira de viver, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Não estarmos já apreensivos, tremendo, de medo por que vai acontecer amanhã, mas tudo que é bom, tudo que serve para poder dar louvor ao Senhor. Continuando, diz assim: o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste de mim, isso praticais, e a paz de Deus será convosco. Não é lindo esse texto que Paulo fala aqui em Filipenses no capítulo 4? Esse encorajamento, dizendo: não andeis ansioso por coisa alguma. Nosso Deus está em controle. Nosso Deus está acima de todas as coisas. Nós precisamos descansar nele. Nós precisamos ter paz no Senhor. Nós precisamos, porque o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós.
A nós nos cabe confiar nele, não andarmos preocupados, não andarmos ansiosos, não andarmos buscando a solução nesse mundo. Querido, nós não vamos conseguir, querido irmão, irmã, nós não vamos conseguir ter a solução com as nossas próprias capacidades. Viver na ansiedade, viver no medo, isso não vai trazer nenhuma solução para você. Confie no Senhor e Ele tudo fará. Descanse no Senhor, tenha paz no Senhor. Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, porém, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que são essenciais. Deus é a provisão da nossa vida. Amanhã o futuro pode ser incerto, mas nosso Deus ainda está sentado no trono. Ele governa, Ele reina, Ele é a nossa provisão, Ele cuida de nós em todas as situações, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. O nosso Deus continua sendo Deus. Larga a sua ansiedade, descansa no Senhor, tenha paz. Amém? Tenha paz no Senhor. Amanhã pode ser incerto, mas Deus sabe o amanhã. Então eu quero agradecer a você, primeiro, que está escutando essa mensagem, mas também quero trazer esse desafio, porque eu não sei qual é o nível de ansiedade, de estresse que você está passando, pensando o que vai acontecer. Talvez você nem sequer descansa por causa da questão da pandemia de coronavírus. Eu só quero dizer para você uma coisa. Vamos tomar todo cuidado. Todo cuidado é pouco. Vamos tomar todo cuidado. Mas não podemos ter medo. Não podemos viver com medo. Não podemos viver com medo. Vamos tomar todo cuidado que é nos dado por parte do governo. Vamos respeitar a lei. Vamos fazer tudo isso. Mas vamos confiar no Senhor acima de tudo. Não precisa ficar ansioso. Durma, vai para a cama, durma na paz. Espere no Senhor. Não porque não vais fazer nada, vais fazendo aquilo que você precisa, mas busca o Senhor acima de tudo. Confia o Senhor acima de tudo. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar para você, querido irmão. Busca Deus acima de tudo. A sua justiça, que é Jesus Cristo. Creia nele, que Ele é a justiça máxima de Deus. E todas as coisas você será acrescentada. Todas as coisas serão acrescentadas para nós. No nome de Jesus. Que Deus abençoe você. E eu espero que essa palavra possa te ajudar você a não andar ansioso. Deus abençoe.